Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, uma alegria, uma bênção. Olha o tema, crianças e o Evangelho de Jesus, o contraste, irmãos. Hoje é dia das crianças, nós vamos falar então sobre o papel, da importância desse Evangelho de Jesus para as crianças e o Evangelho maravilhoso desse Jesus. Hoje, dia 12 de outubro de 2025, eu já faço aqui um convite para você se inscrever no nosso site, se inscrever no nosso canal, seguir-nos nas redes sociais, @imelriopreto, muito fácil, @imelriopreto, e você nos segue nas redes sociais, nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no X, no Instagram, no Facebook, inclusive Facebook ao vivo, todos os domingos, 19 horas, é o nosso culto ao vivo, e depois a gente faz o corte da gravação desse culto, e a gente transmite no YouTube apenas a mensagem, né? Apenas ali aquele momento da mensagem maravilhosa. Vamos lá? Crianças e o contraste com o Evangelho de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre esse contraste da atitude que Jesus teve para com as crianças e como que era a posição social delas naquele tempo, que inclusive junto com as mulheres, né? Lembra que eu sempre falo, mulheres e crianças, né? Elas ocupavam os círculos do mundo judaico de forma, sempre eu digo, né, nas bordas, marginalizados, tanto a criança quanto a mulher. E o objetivo nós compreendemos que o Evangelho, Cristo veio reverter essas hierarquias, e Cristo veio dar dignidade, não apenas às crianças, mas às mulheres também. Reparemos que, aqui o texto que nós vamos ler aqui em Marcos 10, Jesus, ele não está apenas fazendo apenas meramente um afeto privado, mas é um símbolo teológico que Jesus usa, uma linguagem simbólica, de uma maneira, até posso dizer, subversiva. Eu sempre falo que Jesus ele era subversivo, olha que interessante. Sim, Cristo para o seu tempo, ele foi revolucionário. Cristo para o seu tempo, para o tempo dele, ele quebrou paradigmas. Cristo no tempo dele, ele era subversivo, ele era um mestre, ele era um rabi, ele era um professor da lei, totalmente fora dos padrões daquele tempo. Então Jesus ele veio quebrar todo o contexto histórico judaico, quebrar todo o paradigma, não apenas da religião judaica, mas da cultura judaica em si. E antes da gente ler o texto em Marcos 10, a gente precisa entender a exegese, que historicamente a situação social das crianças e das mulheres na Palestina, nesse momento, né, de Jesus, na antiguidade, tudo indicava que as crianças e mulheres faziam parte justamente do quê? Da camada mais vulnerável, ocupavam posições vulneráveis na estrutura, como eu posso dizer, na estrutura da cultura judaica. E muitas vezes essas mulheres e essas crianças sem seus direitos, sem direitos plenos na esfera pública, e dependiam de um chefe de família. E a linhagem dependia, né, da sua linhagem, de quem era o chefe da família, e assim esses critérios patrilineares, eu achei tão bonito isso no texto que eu estava estudando, critérios patrilineares, ou seja, patrísticos, né? Por isso que às vezes as pessoas leem a Bíblia e falam, mas a Bíblia é machista, mas a Bíblia é isso, mas, irmãos, é claro, o período em que no Antigo Testamento os judeus viviam era uma sociedade totalmente diferente, e depois o período de Jesus também foi diferente, mas Cristo rompe, ele consegue quebrar esse paradigma, ele consegue romper essas diferenças. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, podemos sim dizer que Jesus foi, eu sei que muito pastor não gosta disso, mas, olha, irmãos, eu não me importo que as pessoas gostem ou não gostam, mas é que há uma real. Cristo foi subversivo para o tempo dele. Cristo não foi, desculpa a expressão, Maria vai com as outras, né? Ele não foi. Cristo no tempo dele, ele mostrou que ele era diferente e que nós podíamos ser diferentes da cultura daquele tempo, como nós podemos ser diferentes da nossa cultura hoje. Que é o que nós falávamos na Assembleia. A gente teve a Assembleia aqui agora há pouco e falávamos sobre isso. Da Igreja Metodista Livre, ela ir contra a vertente evangélica que nós temos visto hoje em dia. A maré evangélica, a maré gospel que nós temos visto hoje em dia.
E 3 pontos eu quero falar com você nessa noite, sobre as crianças, sobre o papel da criança na Bíblia, e principalmente no Evangelho de Jesus, e especialmente para o reino de Deus, do que nós estamos ali hoje promovendo para esses pequeninos, é muito pouco do que Deus quer que realmente nós possamos fazer. E o primeiro ponto é justamente inverter os valores, é justamente inverter, como nós podemos dizer, toda aquela carga opressora que havia na sociedade israelita. Gente, vocês não viram falando faz umas 3 semanas que tinham líderes políticos norte-americanos, e eu vi uns brasileiros comprando a ideia de que lá o voto, a mulher não poderia votar, que tinha que ser só... Eu não falei isso faz umas 3 semanas aqui no culto? Apareceu de novo um outro vídeo desse aí, eu falei, rapaz, então é verdade mesmo, só pode ser. Olha que loucura. Algo que as mulheres conquistaram, algo que a sociedade conquistou, agora quer regredir. Não, porque o voto é da família, então o cabeça, o marido. Gente, para com isso. A mulher tem seu papel, o esposo tem seu papel, os filhos têm seus papéis, e assim é a sociedade. Então é importante que nós lembremos que Jesus veio quebrar justamente esse contraste que nós vamos falar hoje, do que Jesus foi para o status, né, das crianças e das mulheres no judaísmo. E Jesus vem transformar através desse gesto. Qual gesto? Que nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, verso 13. Nós já vamos, vai abrindo aí que nós vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 10, verso 13, Cristo faz um gesto de acolher a criança, e isso seria, na verdade, um ato teológico, não apenas, como eu posso dizer ali, um carinho, né? Um afago naquele pequenino, não. Jesus usou aquele momento para nos ensinar teologicamente. Vamos ler? Vamos lá para o texto? Marcos 10, 13, acharam aí? Livro de São Marcos, capítulo 10, verso 13, na nova tradução, na linguagem de hoje. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles as abençoassem. Agora preste atenção, irmãos. Preste atenção no texto. Mas os discípulos, olha quem estava repreendendo, irmãos. Repreenderam aquelas pessoas, verso 14. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as criancinhas venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Verso 15. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Verso 16. E então Jesus abraçou as crianças, olha lá, ó, abraçou e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Vamos parar por aí. Aqui Jesus ele chama os pequeninos e ele afirma que o reino dos céus vai pertencer às pessoas que forem iguais a elas. Sabe o que Jesus está fazendo? Uma inversão total hierárquica, uma inversão total como eu posso dizer, naquilo que a cultura dos judeus acreditavam, viviam. Uma inversão hierárquica da categoria social e religiosa do tempo dele. Olha que interessante, irmãos. Crianças eram marginalizadas pela sociedade. Mulheres não tinham direito à voz e a nada. Lembra sempre disso, mulher não podia nem entrar no templo. Ela só ia até um determinado pátio. Passou lá do pátio dos israelitas para dentro, a mulher não podia entrar no templo. Olha que interessante. Não podia, era proibido. A gente está falando de uma sociedade totalmente patriarcal, totalmente machista, que por séculos e séculos, ela via na criança como algo que era totalmente fora da margem do que era. Hoje a gente tem até, eu estava até vendo, né, que o CEO da Estrela, que criou o Dia das Crianças, eu estava lendo essa semana disso, inclusive ele faleceu, né, nesse ano de 2025, um dos grandes diretores lá da Estrela, e ele que criou esse Dia das Crianças, não tinha esse no calendário, e ele criou o Dia das Crianças justamente, provavelmente, para alavancar vendas, né? Com certeza funciona. E muito, né? E eu estava olhando que hoje a criança, cada vez mais, né? A gente tem o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos leis, temos regulamentação, temos tanta coisa. Ah, mas não funciona esse aqui. Irmãos, eu não estou falando se funciona ou não funciona. Mas existem.
As ferramentas legais estão aí. Aqui Jesus ele vem inverter toda a categoria quando ele permite que aquelas crianças se acheguem. Quando ele permite que aquelas crianças entrassem naquele círculo. Quando ele autoriza, inclusive ele repreende os discípulos. Oh, não é para... Deixa elas virem. E ainda ele usa teologicamente esse momento, ensinando, olha, e quem não for igual a essa criança, não vai entrar no reino dos céus. E ainda ele demonstra para nós, né, nesse contexto literário, né, o que? A humildade, a pequenez de uma criança. Essa cena, meus irmãos, desse texto que nós lemos, Marcos 10, todos os sinóticos falam, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam esse mesmo texto que abre esse bloco do ensinamento sobre o reino. Marcos, a narrativa dele é mais concisa, mais fechada. Quando então Jesus repreende, ele fica indignado com essa repreensão. Do grego, a palavra criança significa paz. Como se fosse paz, né? Mas não se fala paz, fala-se paz. Que pode indicar aquela criança pequena ou até mesmo um jovem, mas o uso no grego dessa palavra se manifesta justamente numa questão onde aquele indivíduo, aquele ser, ele é de uma categoria social que é dependente de alguém. Então, paz, que seria criança no grego. Ao citar essa palavra, Jesus está ali chamando essas crianças, chamando esses jovenzinhos, justamente demonstrando a sua inocência. É interessante que o teólogo Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que foi o padre, né, da igreja, que tem uma obra maravilhosa chamada A Cidade de Deus, e o Santo Agostinho ele tem uma frase enfatizada a respeito disso, quando a reflexão que Santo Agostinho nos faz é justamente sobre a inocência da dependência humana, e ela dialoga com essa questão que Jesus chama os pequeninos, e Santo Agostinho chama inclusive que essa imagem, né, de recepção da obra da graça. Olha que interessante, né? O teólogo consegue observar essa nuance tão bonita do que Jesus faz com os pequeninos, mostrando que a criança, a dependência dela de um pai, ou de uma mãe, ou de um responsável legal, de um tutor, de um curador, que a criança, da mesma forma, nós somos dependentes para com Deus. Olha que interessante. E Jesus traz isso para o ambiente religioso, dizendo, olha, se vocês não se tornarem como essa criança. A teologia da humildade, irmãos. Jesus ele vem quebrar todo o orgulho, toda a arrogância religiosa, todo o orgulho religioso. Jesus ele vem fazer uma afirmação de que o reino pertence justamente às crianças. E quem não for igual a ela não é meu discípulo. Olha, ele ainda coloca um critério de que é preciso o discípulo ser tão humilde, tão pequenino, tão dependente quanto aquela criança. Olha que coisa linda, né? Há uma ruptura de mentalidades honoríficas. Por quê? Porque a honra estava em quem? Estava nos adultos. Estava naquele que tinha um cargo importante. Estava naquele que tinha um cargo dentro da igreja. Estava naquele que tinha um cargo dentro do sinédrio. Para a cultura dos judeus era assim. Cristo vem romper com essa mentalidade honorífica e valorizando a posição social inferior de todas, que era quem? A criança. Olha que interessante. Cristo, quando diz para nós ser como criança, no Evangelho, não é apenas a gente regredir e tomar leitinho, não é isso que Cristo está querendo dizer. Mas Cristo está dando para nós, dizendo o seguinte, olha, é preciso que vocês sejam tão dependentes de Deus, como essa criança ela é dependente de um pai, de uma mãe, de um tutor. Assim nós cristãos temos que ser também dependentes do Pai que está nos céus. A dependência, irmãos, é interessante que o Martinho Lutero, ele tem um texto, achei muito legal, que é Fides Quarens, que ele diz na ênfase dele, justamente dessa questão da confiança, que ele fala o seguinte, que Jesus ele se aproxima quando ele está dizendo a respeito dessas crianças, ele está justamente falando a respeito da confiança. E o Martinho Lutero, ele proclamou, né, importantes textos de Lutero, mas que ele proclamou a justificação pela fé, e ele valorizou uma fé simples, mas uma fé confiante em Deus.
Então, irmãos, quanto mais eu achar que eu posso, quanto mais eu achar que sou forte, quanto mais eu achar que sou capaz, quanto mais eu achar que eu dou conta, mais longe eu estou da presença de Deus. Está entendendo? Quanto mais eu achar que é as minhas mãos que fazem, quanto mais eu achar que é o meu trabalho que resolve, quanto mais eu achar que é a minha maneira que vai, mais longe eu estou de Deus. Olha que interessante, Martinho Lutero falando para nós a ênfase na fé como confiança. No latim, fides quaerens. E ali, terminamos esse primeiro ponto com justamente essa inversão de valores. Fala para quem está do lado, olha, a matemática, fala para quem está do lado, a matemática de Deus é diferente da nossa, André. Ele inverte os números, ele inverte as posições, ele inverte o status quo. Para nós, né? A figura de um governador, a figura de um presidente, a figura de uma pessoa importante, é algo realmente honorífico, né? Mas Jesus, ele demonstra justamente a inversão de tudo isso, dizendo para nós que temos que procurar o que? A nossa humildade e demonstrarmos a nossa dependência em Deus. Olha que coisa linda. Vamos para o segundo ponto? Já estou indo para o encerramento. Então, o primeiro ponto, Jesus vem inverter. Ele vem romper, invertendo. O segundo ponto, Jesus ele vem acolher. Fala para quem está do lado. Temos que acolher, irmãos. Temos que acolher. Jesus ele demonstra para nós que a inclusão prática é nós acolhermos e abençoarmos. Vamos para o texto de Mateus? Vocês estão em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Aqui o gesto físico de Jesus de abençoar e tomar nos braços, como Marcos, né, diz que ele tomou nos braços. E Mateus aqui já fala que Jesus coloca as crianças no meio do círculo, da roda. É uma linguagem sacramental, de uma inclusão, inclusive explícita, não é implícita, é explícita. É uma maneira que Jesus mostrou claramente que a criança tinha que estar inserida no contexto. Olha lá, vamos lá, Mateus 18. Acharam aí? Capítulo 18. Verso 1, do 1 ao 6, na nova tradução, na linguagem de hoje. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, olha que interessante, irmãos, a pergunta dos caras. Quem é o mais importante no reino do céu? Olha o verso 2. Jesus, o que ele faz? Chamou uma criança, olha lá, irmãos, e colocou-a na frente deles. Verso 3. E disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida, irmãos, ele está falando para quem? Só vamos ver se vocês estão entendendo. Pros discípulos. Se vocês não mudarem de vida, olha que interessante, Jesus é maravilhoso. E não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Verso 4. Agora ele vem com a resposta. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Verso 5. E aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Verso 6. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor, olha a conotação, a comparação que Jesus usa, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra bem grande amarrada no pescoço. Misericórdia, né? Que comparação terrível, né? Horrível, horripilante. Mas você está entendendo da noção que é aquela pessoa que leva uma criança para longe dos caminhos do Senhor? E olha o que nós temos visto na nossa sociedade hoje, né? Olha, vai ser feia a coisa, irmãos. Na hora que Jesus bateu o martelo, porque todo mundo prega um Jesus bonito, todo mundo prega um Jesus de amor, todo mundo prega um Jesus de paz, todo mundo prega um Jesus de perdão. E é mesmo, não estou dizendo que ele não seja, mas haverá o dia que haverá o julgamento da mão de Deus. E é o que a mão de Deus está falando. Se alguém for culpado de um deles me abandonar, está entendendo, irmãos? Olha o jeito que ele se expressa. É melhor a pessoa se jogar no rio
com uma pedra amarrada no pescoço. Você está entendendo? É uma morte terrível, irmãos. Jesus está usando uma figura, Jesus está usando uma metáfora totalmente terrível, aterrorizante. Parece que esse filme do It lá, aquelas coisas terríveis, não é? Que é esse filme do mal. Mas por que Jesus usou isso? Justamente para dar ênfase para nós do quão importante que são os pequeninos. Do quão importante é o tema central, esse gesto físico, quando Jesus não apenas abençoa, mas ele toma nos braços e ele coloca essa criança diante dos discípulos, ou seja, ele traz a criança para o meio daquela discussão, ele traz o pequenino para o meio daquela conversa. Jesus está usando essa linguagem maravilhosa. Aqui em Mateus, essa criança que estava no meio, colocada no meio, ela tem um valor simbólico, mas ao mesmo tempo torna-se um paradigma. A criança torna-se de uma autoridade totalmente invertida. Espera aí, quem que estava perguntando mesmo para Jesus quem era o maior no reino dos céus? Os discípulos. Tá muito difícil a pregação, gente? Eu estou indo muito rápido? Ó, quem perguntou para Jesus quem é o maior no reino dos céus foram os discípulos. Presta atenção, irmãos. Ele pega quem para dar um exemplo para os discípulos? Uma criança. Irmãos, lembra que eu falei? Criança é marginalizado. Criança, desculpa a expressão, eu sei que parece feia, mas nos tempos de Jesus não valia nada. Era nada. Ele faz a inversão de papéis. Ele faz a autoridade invertida nesse caso. Vamos viajar para Lucas 18, para complementar a história. É os 3 textos que a gente vai ler. Acharam aí? Lucas complementa. O médico São Lucas, ele dá detalhes que Marcos e Mateus não dão. Então a gente vai ler Lucas também, 18. Lucas 18, verso 15 em diante. É o mesmo texto, mas agora com mais, vamos assim dizer, minúcias. Acharam aí? Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles a abençoassem. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Olha lá, o mesmo texto de Marcos 16. E então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isto, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus está dizendo: deixem que as crianças venham a mim. É uma linguagem do acolhimento. Por isso que o segundo ponto é justamente esse, da inclusão, do acolhimento contínuo, que Jesus está nos ensinando, declarando na sua teologia. Ele não apenas abraça a criança, mas ele também comunica a salvação através dela, usando esses gestos dessa criança, mostrando para nós essa dependência. E tem um outro teólogo, João Calvino, que foi teólogo importantíssimo da Reforma Protestante, que escreveu as Institutas. E o Calvino, ele insistiu na soberania de Deus e na necessidade da humildade do pecador. E o Calvino, ele fala justamente sobre a dependência absoluta. Tem um texto que ele fala da dependência absoluta diante de Deus. Faz com que a recepção do reino seja similar a essa confiança infantil. Até para o próprio Calvino, João Calvino, ele entende que nós temos que nos transformar crianças no sentido, novamente eu reitero, não de beber o leitinho, mas crianças na sua questão do comportamento, do seu orgulho. Quebrar todo o nosso orgulho. Quebrar tudo aquilo que nós achamos que é o que vale, que é aquilo que é pertinente. Enquanto que, no hebraico, a palavra criança significa Yeled. Eu não sei se tem aqui o Yeled. Não tem? Não tenho. Eu pedi para o chat fazer o meu PowerPoint, ele não pegou a palavra. Yeled. Criança no termo no hebraico, olha o que significa, que bonito. Yeled. Chama-se criança. No Antigo Testamento, implica aquele indivíduo que possui uma dependência familiar. Dependência. Sabe? Cristo está entregando um status espiritual para a importância dessa dependência nossa com Deus. Se nós
não nos transformarmos como essas crianças, nós não vamos entrar no reino dos céus. E vai ter muita gente com muito orgulho gospel que não vai subir, irmãos. Não vai estar lá no reino dos céus, infelizmente. Porque não entendeu a dependência. Hoje nós vivemos uma teologia difícil dos decretos, né? Da gente decretar e de a gente, sabe? Vivemos tempos difíceis onde a criatura parece que manda no Criador. Vocês já viram as pregações como tem sido? É nós, seres humanos, mandando Deus fazer. Irmãos, aonde está isso na Bíblia? Aonde está? Jesus disse que tudo que pedíssemos em seu nome Ele faria. E olha lá, hein? Ele pôs requisitos, né? Não podemos pegar texto picado da Bíblia para a gente justificar esse tipo de teologia. É bonito, né? A pessoa pega lá, Jesus falou, e tudo que pedisse em meu nome eu faria. Ok, está na Bíblia? Tá, mas você já viu os quesitos que ele coloca para esse texto? O primeiro, não é você pedir sozinho, é você pedir em unidade. Já começa aí. Tem que estar em comunhão com a igreja. Mateus 18 fala sobre a unidade, a comunhão. Ele está falando para Pedro lá, Pedrão, te dei a chave, tal. O que ligardes na terra será ligado nos céus. E aí ele continua dizendo, e quando vocês pedirem uma mesma coisa, vocês estiverem em sintonia, estou traduzindo isso na nova tradução, né? Estou fazendo uma releitura para os dias atuais. E tudo aquilo que vocês pedirem em sintonia, todos vocês juntos, eu vou atender. Você está compreendendo a importância da comunidade? Está entendendo a importância da oração unidos? Está entendendo a importância de pertencermos ao corpo? Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Aí sim eu concordo. Mas não é a minha vontade que vai ser feita. É a vontade do Pai. A gente tem que aprender, irmãos. E tem um teólogo alemão, eu falei dele outro dia. Vamos ver, Marcos, será que eu estou com a pronúncia certa? Dietrich Bonhoeffer. Falei certo, hein, Marcos? Me corrija aí, hein? Um pastor alemão, luterano, o Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Ele fala o seguinte, olha que interessante. A história, eu fui dar uma estudada na história do Bonhoeffer, é de 1906 e ele faleceu na Segunda Grande Guerra, 1945. Inclusive, o Bonhoeffer ele foi executado por resistir ao regime nazista. Ó, o teólogo se posicionando, né? E o Bonhoeffer ele tem uma obra chamada Discipulado, que é o Nashville, não sei se em alemão está certo essa palavra. E ele afirma que seguir Cristo implica abandonar toda a nossa autossuficiência. Está entendendo aonde eu quero chegar? Em toda a palavra que nós estamos vendo dos teólogos está falando sobre dependência, irmãos. E a frase mais marcante que eu posso dizer do Dietrich Bonhoeffer, olha que bonita a frase desse teólogo alemão. Somente aquele que crê é obediente, e somente aquele que é obediente crê. Bonito, né? Ficou bonita a frase dele. E o Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que a nossa fé tem que ser dependente e ela tem que se assemelhar às crianças que são totalmente sem reserva. E é uma verdade, a criança quando ela confia, você pode falar, não é, Nick? Você fala para o menino lá, pula aqui no pai, ele não pula? A gente fala assim, rapaz, que loucura, não é? É assim? Por quê? Porque a criança ela não tem reserva, ela confia totalmente. E assim, irmãos, a comunidade cristã primitiva foi ensinada por Cristo a acolher as crianças. Não apenas metaforicamente, mas de cuidar. Tanto é que o evangelho, né, os orfanatos surgiram através do quê? Do poder da igreja. Não foi da sociedade civil. Todo mundo critica a igreja, né? Mas as pessoas esquecem que as universidades nasceram dentro da igreja. Todas elas, as universidades antigas, né? As mais antigas. Surgiu tudo dentro do quê? Da igreja. As universidades, orfanatos.
Então é importante nós entendermos que no Evangelho, ele vem justamente conflui para essa questão da vulnerabilidade. Nós, como igreja, precisamos estar atento à vulnerabilidade e, por último, a receber. Então, o primeiro ponto era a gente justamente quebrar o paradigma, o segundo ponto a incluir, e o terceiro ponto a gente receber. Estou encerrando já. Receber a criança da mesma maneira que Jesus recebeu aquela criança. É uma implicação cristológica, é um mandamento de Jesus. Está lá em Mateus 18:5. E aquele que por ser meu seguidor e receber uma criança como esta, estará recebendo a mim mesmo. Olha que forte, irmãos. Jesus ensinando para nós a cristologia e a hospitalidade. O vínculo entre receber uma criança é a mesma coisa de receber Jesus. É uma identificação cristológica que ele demonstra justamente nas crianças, nos pequeninos, para definir a nossa relação com Deus. Então você quer saber como um seguidor de Jesus ele é, como ele trata as crianças. Como nós tratamos os pequeninos. No grego, a palavra dektos, vamos ver se o chat jogou aqui, dektos, significa justamente receber. Carrega a nuance, né, de hospitalidade, de aceitar dentro do seu lar, dentro da sua casa. É importante nós, como igreja, entendermos o papel da igreja, de que a criança, ela... Eu estava assistindo, eu até chorei, eu estava assistindo essa semana, é uma moça que ela sai às ruas, eu acho que é em São Paulo, ela sai às ruas e ela faz entrevista com pessoas em situação de rua. Eu não lembro agora o Insta dela, mas aparece toda hora no meu Instagram, inclusive antes de ontem eu estava preparando, apareceu. E aí ela parou na rua e ela estava conversando com crianças. E eu fiquei... Sabe, a gente fica muito triste quando vê essas coisas, né? Crianças de 12, 13, 14. Aí começa a entrevista. Por que você veio parar na rua, né? Ah, meu pai está preso. Ai, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. E não sei. Família toda desestruturada. Um lar todo desestruturado. E quase todas, né? Acho que a maioria que ela entrevistou, usuários de drogas. Então a gente vê, irmãos, que é preciso nós como igreja estarmos contra a cultura. Porque hoje você pergunta para a sociedade e fala assim, isso aí é porque ele quer estar lá. Não é bem assim, irmãos. Não é só isso. Tem também, mas não é só isso. É preciso que nós como igreja quebremos essa contracultura. Nademos contra essa cultura, porque precisamos dar voz a essas crianças. Como nós precisamos dar voz às mulheres, e a Metodista Livre sempre foi pioneira nisso. Da mesma maneira, a gente quando olha para a história de Wesley, sabe o que foi a primeira coisa que Wesley formou? Não foi igreja, foi um orfanato. Olha que interessante. Foi um orfanato que era chamada a escola em Kingswood, lá na Inglaterra. Wesley não abriu uma igreja. Wesley, nos tempos dele, a primeira coisa que ele fez, com um dinheirinho que ele tinha, ele conseguiu fundar um orfanato. Então, irmãos, uma escola, um orfanato, nós como igreja precisamos entender que temos que incluir e não separar. Precisamos, eu não falei do Tomás de Aquino, né? Será que eu pulei o São Tomás de Aquino? Não, né? Acho que está mais para baixo. Precisamos entender a igreja. Rever as nossas estruturas, que muitas vezes excluem, promover a inclusão desses pequeninos, a formação espiritual. Às vezes a gente pensa que é só uma sala que põe as crianças lá dentro. Não, irmãos, eu sempre falo para a Suzy, amor, é o culto kids. Prepara as crianças para o culto. Lógico, não tem o mesmo arranjo, o mesmo alinhamento que o nosso, porque as crianças... é outra dinâmica, é outra didática, né? Os pequeninos é uma outra maneira, é uma outra linguagem, uma linguagem mais lúdica, totalmente diferente do culto tradicional. Mas ali, sim, é um culto kids. É, sim, um atendimento espiritual aos pequeninos.
A formação espiritual deles está ali. E buscarmos essa justiça social como igreja. Eu sei que é difícil nós defendermos hoje, né? Ideias, ideais, mas nós como metodistas, está aqui o texto de São Tomás de Aquino, mas nós como metodistas não podemos esquecer disso. O teólogo escolástico chamado São Tomás de Aquino, olha que bonito que ele fala, ele usa a ênfase da caridade como virtude prática, que ilumina, trazendo um acolhimento aos pequenos, que é um ato de amor moral e teologal, ou teológico. São Tomás de Aquino, ele explica sobre as crianças. Assim, irmãos, enquanto os muitos marginalizam, nós como igreja precisamos trazer para a inclusão. Nós como igreja precisamos trazer esse papel importante dos pequeninos. E que nesse dia 12 de outubro, fique essa mensagem de alerta. O que nós como pais fazemos, a importância. O que nós como igreja fazemos, a importância. E de que nós como sociedade civil, esquece o econômico, mas o cidadão que está lá fora, o rio-pretense, o brasileiro, o paulista, o que nós como cidadãos não podemos esquecer de tudo isso que as crianças precisam de nós, e assim vamos fazer da nossa nação, do nosso Brasil. É o futuro, irmãos. Se nós não olharmos para os pequeninos, se nós não olharmos para as crianças desta maneira, estaremos fadados ao fracasso. Por isso que o Brasil ainda não avançou, né? Enquanto a gente trata a criança, a gente vê politicamente falando, muitas vezes a criança ela é vista apenas como um gasto. E não é isso, né? É um investimento que nós fazemos no futuro da nossa nação. Fica essa mensagem no seu coração, para a gente aproximar da dependência com Deus. Quebrar todo o nosso orgulho. E não esquecer de que só vai entrar no reino dos céus aquele que se tornar igual a uma criança. Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado por nos assistir até agora. Fica aqui o convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.